E o atacante Yuri Alberto surpreendeu pela forma que ele pediu desculpas após pênalti irresponsável em derrota do Corinthians para o Flamengo na Neoquímica Arena. E ainda falando sobre essa derrota, zagueiro Gustavo Henrique revelou apoio ao atacante Yuri Alberto pelo pênalti irresponsável, mas também garantiu que ele terá cobranças dos jogadores. E o treinador Dorival Júnior reclamou e muito da arbitragem pelo segundo gol marcado pelo Flamengo, que na verdade foi um gol irregular. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando da reclamação do treinador Dorival Júnior com a arbitragem após a derrota do Corinthians de virada para o Flamengo na Neoquímica Arena. O Corinthians recebeu o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em que o Timão tinha necessidade de vitória, já que na rodada anterior, a 24ª rodada, nós havíamos perdidos para o lanterna do campeonato, o Sport jogando fora, jogando na Ilha do Retiro. Então, o jogo de ontem, domingo, dia 28 de setembro, foi a oportunidade que o Corinthians teve para dar a volta por cima. Mas deu tudo errado. Tivemos um início de partida, aliás, um primeiro tempo até os 40 minutos, amassando o Flamengo, sufocando o Flamengo, muitas chances criadas, gols perdidos pelo Yuri Alberto, inclusive um pênalti perdido por ele numa tentativa de cavadinha, um pênalti ridículo. No final, o Yuri Alberto acabou ainda marcando um gol, se redimindo em partes daquele pênalti que ele errou, mas no final das contas o Flamengo empatou e virou ainda no segundo tempo. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador Dorival Júnior reclamou muito da arbitragem, porque o segundo gol do Flamengo foi numa cobrança rápida de lateral do Gonzalo Plata, mas na verdade o lateral era para o Corinthians e o bandeirinha acabou errando, marcando para o Flamengo. Vamos para as palavras do Dorival. Me desculpa, mas todo mundo viu que a bola era nossa, todo mundo viu. Infelizmente, quando sai, se não me atrapalha a memória, foi o Plata que pegou a bola. Estava muito próximo dele, ele já pega a bola rapidamente, ele teve essa percepção, mas a sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno Rafael Pires é um dos melhores bandeiras que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento, mas era uma jogada muito clara, muito nítida. Então, o Dorival Júnior simplesmente reclamou e muito do gol da virada, o lance que originou o gol da virada da equipe do Flamengo, mas também foi um Corinthians que começou bem e que as mudanças dele atrapalharam demais a equipe na noite de ontem. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival Júnior é a seguinte: primeiramente, o segundo gol do Flamengo foi irregular. Não era lateral para o Flamengo, era lateral para o Corinthians. Capitão, por que o VAR não entrou em ação? Porque o VAR simplesmente não interfere nesses tipos de lances que tem laterais envolvidos. É ridículo, porque o lance termina com um gol do adversário. E o VAR, ao meu ponto de vista, foi criado para corrigir erros. E isso foi um erro. Simplesmente tem que ter a revisão, como é um impedimento, porque o lateral não era do Flamengo. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, eu não vou ficar aqui reclamando que o Corinthians perdeu, porque o bandeirinha, aí muitas coisas passam pelas nossas cabeças. Ele errou, foi de propósito, sabemos que o Flamengo, nas questões de lances favoráveis em relação às arbitragens, nem preciso ficar detalhando, mas uma coisa é fato: um Corinthians que teve a oportunidade de devolver a goleada para o Flamengo, que nós sofremos no primeiro turno de 4-0, no primeiro tempo era para você ter feito pelo menos 3 ou 4 gols, o Yuri Alberto perdeu várias chances além do pênalti perdido. E o Dorival Júnior, ele tem que pensar também, se o árbitro, o bandeirinha erraram, se os dois erraram,
o Dorival também errou e muito com as alterações dele. Quando o Dorival mexe, ele arrebenta com o time. Tudo bem que o nosso elenco é totalmente limitado, mas o Dorival faz algumas escolhas. Eu não sei o que aconteceu para ele ter tirado o Guinegão, por exemplo, para ter colocado o Thales Magno. Não sei, até o momento que eu gravei esse vídeo, eu não sabia se o Guinegão tinha pedido para sair ou não, mas fato é que tem alterações que o Dorival faz que não tem como entender e acaba piorando o time. O Bandeirinha errou? Errou, mas o Corinthians perdeu na noite de ontem porque simplesmente não soube decidir o jogo no momento em que tivemos várias oportunidades. E agora vamos falar sobre as palavras do zagueiro Gustavo Henrique sobre a cavadinha do Yuri Alberto. Gustavo Henrique revelou que o atacante terá apoio, mas também que vai ter cobrança. O Corinthians perdeu para o Flamengo na noite de ontem. Perdemos por 2-1 para o Flamengo. Um jogo em que tínhamos necessidade de vencer. Uma derrota em que acaba ficando aquela sensação pior pelo fato da equipe ter tido várias oportunidades criadas no primeiro tempo, muitas chances de gols perdidas pelo Corinthians, principalmente com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto perdeu pelo menos 2 ou 3 gols cara a cara com o Rossi, e ainda por cima tivemos um lance determinante, um pênalti para o Corinthians, que o Yuri Alberto foi para a cobrança e perdeu. Perder pênalti não é o fim do mundo, o problema foi perder da forma que ele perdeu. Ele tentou uma cavadinha e acabou recuando para o goleiro Rossi, que fez a defesa sentado e ainda acabou tirando uma onda com o Yuri Alberto. Após a partida, Gustavo Henrique, ainda na beira do gramado, foi perguntado, questionado sobre esse lance do Yuri Alberto, e ele acabou revelando que o Yuri terá apoio, mas também será cobrado. Vamos para as palavras do Gustavo Henrique. Fizemos um bom jogo no primeiro tempo. Conseguimos equilibrar o jogo e neutralizar bem as jogadas do Flamengo. Tivemos a chance de fazer gol de pênalti e cara a cara com o goleiro. Infelizmente não conseguimos concluir. Daremos o suporte para o Yuri. Lógico que também vai ter cobrança, mas ele tem nosso apoio. Então, palavras do Gustavo Henrique dizendo que o Yuri Alberto terá o suporte e apoio do elenco, mas também que o elenco vai cobrar o nosso camisa 9. Será mesmo? A minha opinião quanto a essas palavras do Gustavo Henrique é a seguinte: eu particularmente não acredito que alguém vai cobrar o Yuri Alberto por esse lance perdido, por esse pênalti, por essa cavadinha ridícula que ele tentou. Sinceramente, eu acredito que, e é importante isso, existe uma união muito grande entre os jogadores. Claro que em determinados momentos existem uns ou outros que acabam cobrando de uma forma mais enérgica. Por exemplo, eu vi um Romero ontem após a partida muito irritado com aquilo que aconteceu, absolutamente que todos nós ficamos irritados, mas eu particularmente não acredito que do grupo de jogadores terá alguma cobrança para cima do Yuri Alberto. Na realidade, essa decisão do Yuri, se todos analisarem, na verdade era para o Yuri Alberto ter reunido todos os jogadores após a partida ali no centro do gramado, pedindo desculpas ali mesmo e absolutamente pedindo desculpas para nós torcedores de uma forma mais nítida, de uma forma que realmente tivesse um convencimento maior. Ele pediu desculpas, daqui a pouco falarei sobre isso, mas as palavras do Gustavo Henrique eu particularmente não vejo alguém chegando no Yuri Alberto e fazendo alguma cobrança que não seja de repente o treinador ou o executivo de futebol, o Fabinho Soldado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o pedido de desculpas do Yuri Alberto. O Yuri Alberto acabou de uma certa forma pedindo desculpas de uma forma surpreendente. Eu vou explicar para vocês, depois de ter perdido várias chances e um pênalti que ele tentou uma cavadinha e, ao meu ponto de vista, ele foi irresponsável. O Corinthians, só estou falando disso hoje, infelizmente perdemos para o Flamengo na noite de ontem, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acreditava que o Corinthians iria vencer o jogo, eu acreditava que faríamos um grande jogo contra o Flamengo e realmente aconteceu. A atmosfera da arena é favorável. Só que, infelizmente, um início de jogo, um primeiro tempo espetacular do Corinthians acabou terminando o jogo com frustração. Corinthians que teve muitas chances no primeiro tempo, praticamente todas com o Yuri Alberto, perdendo vários gols, mas o pior foi a cavadinha
que ele tentou diante do goleiro Rossi. No pênalti que o Corinthians teve, ele acabou tentando uma cavadinha e acabou chutando a bola em cima do Rossi, que fez a defesa sentado. Era só ele ter chutado no meio do gol que ele teria feito esse gol. No início do segundo tempo, o Yuri Alberto, em parte, se redimiu, marcou um gol, um belo gol, chorou, e depois da partida ele acabou pedindo desculpas a nós, torcedores, por esse lance de responsabilidade dele. Vamos para as palavras dele. Peço desculpas pela cobrança de pênalti. Foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos. Mesmo quando eu errei, gritavam o meu nome. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto com o grupo. Palavras do Yuri Alberto, que pensou no próximo jogo, mas lembrando, eu acredito que ele possa ter esquecido, ele não estará na próxima partida, porque quando fez o gol tomou o terceiro cartão amarelo, tomou o cartão amarelo, foi o terceiro e ele está fora do jogo. Próximo, conforme ele disse, que é contra o Internacional. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte: me surpreende as palavras do Yuri Alberto pelo fato dele ter colocado a questão individual dele. Ele está feliz por ter tirado um jejum. O Yuri Alberto, que fazia um pouco mais de 4 meses que ele não marcava um gol. A última vez que ele marcou um gol foi contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena, 21 de maio. O jogo em que nós garantimos classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então há mais de 4 meses. Só que o que me surpreende é o fato do Yuri Alberto não ter, no mínimo, um sinal de coletividade nessas palavras dele. Eu vou explicar para vocês. Se ele saiu de um jejum de 4 meses sem marcar, o Corinthians não saiu de um jejum de mais de 4 meses sem vencer na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que vencemos na Arena pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 18 de maio, vitória contra o Santos, gol do próprio Yuri Alberto. Então, ao meu ponto de vista, vocês sabem, quem me acompanha sabe, que eu gosto muito do Yuri Alberto. Em determinados momentos falam que eu acabo aliviando as coisas, mas dessa vez não tem jeito, Yuri Alberto. Você não pode colocar as suas questões pessoais à frente do Corinthians. Para mim, pouco importa se você saiu de um jejum. Para mim, o gol que você marcou não teve nenhum significado. Porque você perdeu um pênalti, perdeu várias chances. E não pode acontecer isso num jogo como esse de ontem. Então, e os 4 meses, mais de 4 meses que nós estamos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena? E a situação na tabela vai ficando difícil. Estamos 7 pontos acima da primeira equipe dentro do Z4. Mas tem muitos times atrás de nós com jogo e jogos a menos. Então, ao meu ponto de vista, a individualidade do Yuri me surpreende. Absolutamente que não estou aqui dizendo que o Yuri Alberto tem que ir para o banco, tem que ir embora do Corinthians de jeito nenhum. Eu só acho que o pedido de desculpas do Yuri Alberto poderia ter sido um pouco mais pedindo desculpas para todos do que demonstrar uma felicidade por ter encerrado um jejum. Então, pedir desculpas depois de uma irresponsabilidade, pedir desculpas é ótimo, exatamente, é bom quando a pessoa reconhece o erro, mas também tem que ser um pedido de desculpas realmente que convença, porque ao meu ponto de vista, esse pedido de desculpas do Yuri Alberto não me convenceu. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham ficado bem informados. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, palavras do Dorival Júnior, o que vocês acharam das reclamações dele em relação à arbitragem? Gol realmente foi irregular. E quanto às palavras do Gustavo Henrique, será que realmente os jogadores cobrarão o Yuri Alberto pelo pênalti irresponsável? E ainda falando sobre o pênalti irresponsável, o que vocês acharam do pedido de desculpas do
do Yuri Alberto. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!